Sai da minha casa, velha parasita. Cansei de bancar encosto. Meu filho Marcelo gritou isso bem na minha cara no Dia das Mães, às 14h37 da tarde, enquanto eu segurava na mão o pratinho de plástico da minha neta Sofia. A menina de 8 anos tinha me sussurrado que estava com fome, mas ele e a esposa Jaqueline estavam ocupados demais mostrando as roupas de marca novas para os vizinhos. Fiquei parada ali no quintal, sentindo o cheiro do churrasco que eu mesma tinha temperado desde cedo. Sabe aquele momento em que você percebe que criou um monstro? Peguei minha bolsa de couro marrom, a mesma que carrego há 15 anos, olhei nos olhos dele e respondi com a voz mais calma do mundo. Tá bom, filho. Amanhã você vai entender quem é o parasita aqui. Na manhã seguinte, quando ele encontrou os documentos que deixei na mesa da cozinha, o rosto dele perdeu toda a cor. E isso foi só o começo da maior lição que aquele menino mimado já recebeu na vida. Meu nome é Regina Santos Silva, tenho 63 anos e trabalho como contadora há 40 anos. Quando comecei essa profissão, em 1984, as mulheres contadoras ainda eram raras. Tive que provar minha competência 3 vezes mais que qualquer homem, engolir sapos, aceitar salários menores e ainda ouvir piadinhas sobre mulher que não entende de números. Mas eu persisti. Trabalhava das 7 da manhã às 10 da noite, inclusive aos sábados. Meu marido Joaquim era mecânico, homem simples e trabalhador. Juntos, fomos juntando tijolo por tijolo uma vida digna. Em 1985, nasceu nosso único filho, Marcelo. Lembro como se fosse hoje. Ele nasceu prematuro, ficou quase 2 meses na UTI neonatal. Eu passava os dias no hospital e as noites trabalhando para pagar as contas médicas que o convênio não cobria. O cheiro daquela UTI, mistura de álcool e desinfetante, ainda me arrepia quando lembro. Joaquim era um pai dedicado. Todo domingo levava o Marcelo para empinar pipa no campinho perto de casa. Eu ficava na janela vendo os dois. Meu marido com aqueles braços fortes de quem mexia com motor pesado o dia inteiro, e meu filho correndo atrás da pipa, sorrindo daquele jeito que só criança sabe sorrir. Quando o Marcelo completou 10 anos, mudamos para uma casa própria no bairro Jardim Europa, zona sul de São Paulo. Nada luxuoso, mas era nosso. 3 quartos, 2 banheiros, uma garagem pequena. Financiamos em 20 anos pelo Banco do Brasil. A prestação comia 40% da nossa renda, mas valeu cada sacrifício. O Marcelo sempre foi um menino esperto. Na escola, tirava notas boas, sem muito esforço. Eu sonhava em dar para ele tudo que eu não tive. Faculdade, profissão de respeito, futuro garantido. Joaquim sempre dizia: Regina, você vai criar esse menino muito mimado. Eu respondia: amor, é para isso que a gente trabalha tanto, para dar oportunidade para nosso filho. Que ironia do destino. Em 1999, quando o Marcelo estava com 15 anos, minha vida virou do avesso. Joaquim sofreu um infarto fulminante na oficina mecânica onde trabalhava. Foi numa terça-feira de manhã. Lembro que acordei com uma sensação estranha no peito, uma angústia que não conseguia explicar. Por volta das 11 horas, o telefone tocou. Era o seu Antônio, dono da oficina. Regina, você precisa vir correndo ao Hospital das Clínicas. O Joaquim passou mal. Quando cheguei, já era tarde. Meu marido estava lá, no leito frio da emergência, coberto por um lençol branco. O médico explicou que foi rápido, que ele não sofreu. Mas eu não escutava mais nada. O mundo havia desabado. O Marcelo chorou muito no velório. Era um adolescente perdendo o pai, o herói dele. Eu engoli minha dor e foquei em ser forte pelos dois. Não tinha tempo para luto, tinha contas para pagar e um filho para criar. A pensão do Joaquim era uma mixaria, R$ 240 por mês. A prestação da casa continuava em R$ 380. Meu salário como contadora era de R$ 1.200. Fiz as contas. Ia precisar de um milagre ou de muito trabalho extra para manter nosso padrão de vida. Escolhi o trabalho extra. Comecei a fazer contabilidade para pequenos comerciantes nas noites e fins de semana. Mercadinho do Seu João, loja de roupas da Dona Marta, oficina do Zé Carlos. Trabalhos pequenos, mas que juntos somavam mais de R$ 800 por mês. O Marcelo notou a mudança. Eu saía de casa às 6h30 e voltava às 23h.
Os fins de semana, ficava na mesa da cozinha cercada de papéis, notas fiscais, calculadora fazendo barulho. Ele reclamava: "Mãe, você não para nunca, nem parece que o pai morreu." "Filho", eu respondia, "é justamente porque seu pai morreu que eu preciso trabalhar dobrado. Senão, como vamos manter nossa vida?" Aos poucos percebi que estava criando um padrão perigoso. Como eu trabalhava demais, compensava mimando o Marcelo. Queria que ele se formasse no colegial sem precisar trabalhar, então eu bancava tudo: roupas de marca, tênis importado, balada com os amigos. Quando ele foi prestar vestibular, em 2002, escolheu administração numa faculdade particular. A mensalidade era R$ 650. Na época, isso representava mais da metade do meu salário. Mas eu pensei: é o futuro do meu filho. Vou dar um jeito. Vendi meu Fiat Uno 1994, que estava quitado, por R$ 12.000. Com esse dinheiro, consegui pagar as primeiras parcelas e ainda sobrou para material didático. Passei 4 anos andando de ônibus para economizar e manter a faculdade dele. Lembro de uma conversa que tivemos no 2º ano da faculdade. Eu havia chegado em casa às 23h30, encharcada pela chuva porque o ônibus havia atrasado. O Marcelo estava assistindo TV, comendo pizza que havia pedido pelo telefone. "Mãe, por que você não compra outro carro? É muito humilhante andar de ônibus." Respirei fundo antes de responder. "Filho, eu vendi meu carro para pagar sua faculdade. Quando você se formar e conseguir um emprego, a gente pensa nisso." Ele fez cara de irritado. "Todas as mães dos meus amigos têm carro. Você que escolheu trabalhar tanto." Naquele momento, engoli seco. Mas pensei: é só uma fase. Quando ele amadurecer, vai entender tudo o que fiz por ele. Em 2006, o Marcelo se formou. Cerimônia de colação de grau na PUC-SP, eu na primeira fila, aplaudindo emocionada. Havia investido R$ 165.000 entre mensalidades, material, transporte e pequenos luxos que eu bancava para ele não se sentir inferior aos colegas. Depois da formatura, ele conseguiu um estágio numa empresa de logística. Ganhava R$ 800. Eu continuava bancando tudo: comida, roupa, gasolina do carro que eu havia comprado, usado, mas comprei, para ele trabalhar. "Mãe, quando eu for efetivado, assumo minhas despesas." Ele sempre dizia. Passou de estagiário para assistente. O salário subiu para R$ 1.200. Mas as despesas dele também cresceram. Agora ele queria roupas melhores, celular mais moderno, saídas mais caras. Em 2009, ele me apresentou a Jaqueline, uma moça bonita, loira, oxigenada, unhas sempre feitas, que trabalhava como recepcionista numa clínica médica. Ela ganhava R$ 1.000, mas gastava como se ganhasse R$ 5.000. Desde o primeiro encontro, percebi que ela tinha um jeito meio mandão. Quando fizemos um churrasco em casa para eu conhecer melhor a namorada do meu filho, ela chegou e foi direto criticando. "Regina, essa casa é muito escura. Vocês deviam pintar de cores mais claras. E essa cozinha precisa de uma reforma urgente, muito antiga." Eu sorri amarelo e respondi: "É casa simples mesmo, filha, mas é nossa." O Marcelo ficou do lado dela. "Mãe, a Jaque tem razão. A casa tá meio ultrapassada mesmo." Ali, senti o primeiro nó na garganta. O namoro durou 2 anos. Em 2011, eles resolveram se casar. A Jaqueline queria uma festa grande, igreja chique, vestido de noiva importado. Orçaram tudo, R$ 60.000. "Mãe, o Marcelo veio conversar comigo numa terça à noite. Você pode ajudar com o casamento? O pai da Jaque vai dar R$ 25.000 e a gente conseguiu R$ 8.000 da nossa poupança." Fiz a conta de cabeça. Faltavam R$ 27.000. Era quase 2 anos de economia. "Filho, é muito dinheiro. Vocês não querem fazer algo mais simples?" A Jaqueline, que estava junto, respondeu antes dele: "Regina, casamento é uma vez na vida. Não dá para fazer nas coxas. Meus amigos vão estar todos lá." Olhei para o Marcelo esperando que ele me defendesse. Mas ele só disse: "Mãe, se você não pode ajudar, a gente entende. Mas é importante para a gente." Naquela noite, não dormi. Fiquei calculando na cabeça como conseguir aqueles R$ 27.000. Tinha 45. R$ 000 na poupança, juntados em 12 anos de sacrifício. Mas pensei: é a felicidade do meu filho.
Vale o investimento. No dia seguinte, falei com eles. Tá bom, eu banco os 27 mil reais que faltam. Mas é empréstimo, viu? Vocês pagam aos poucos quando tiverem condições. A Jaqueline pulou no pescoço do Marcelo. Ai, que mãe maravilhosa você tem. O Marcelo me deu um abraço. Mãe, a senhora é demais. A gente vai devolver tudo, pode deixar. O casamento foi lindo, não vou negar. Igreja São José do Ipiranga. Recepção no buffet Vila Bianca. A Jaqueline estava radiante no vestido de R$ 3.500 que eu paguei. O Marcelo, elegante no terno alugado de R$ 800. Na hora do brinde, ele fez um discurso emocionante. Quero agradecer à minha mãe, Regina, que sempre acreditou em mim e me deu todas as oportunidades. Mãe, a senhora é minha heroína. Chorei de emoção. Pensei, valeu cada sacrifício. Depois da lua de mel em Natal, que custou R$ 500 e também ficou por minha conta, porque era parte do presente de casamento. Eles voltaram animados para começar a vida de casados. Moravam num apartamento alugado de um quarto no bairro Vila Mariana. 900 por mês. O salário do Marcelo havia subido para 2.200. O da Jaqueline continuava em R$ 1.000. Total de R$ 3.200 para sustentar uma casa. Eu achava que finalmente eles iam assumir a vida adulta. Ledo engano. 3 meses depois do casamento, o Marcelo apareceu em casa. Mãe, a gente tá meio apertado. Você pode ajudar com uns R$ 500 por mês? Só até a gente se organizar. Filho, vocês ganham R$ 3.200. Dá para viver bem com esse valor. Mãe, você não entende. A gente tem despesas de casal agora. Supermercado, conta de luz, telefone, internet. Some tudo e não sobra nada. A Jaqueline do lado dele completou. Regina, a gente não quer luxo. É só para não passar sufoco. Eu cedi. Comecei a transferir R$ 500 por mês para a conta do casal. Em 2013, a Sofia nasceu. Minha neta linda, de olhos azuis como o pai, cabelo cacheado como a mãe. Quando a vi pela primeira vez na maternidade, meu coração derreteu. Era uma bonequinha perfeita. Mas aí as despesas aumentaram. Berço, carrinho, roupinhas, fraldas, leite especial porque a Jaqueline não conseguia amamentar. Mãe, você pode aumentar a ajuda para R$ 800? Criança dá muito gasto, o Marcelo pediu quando a Sofia completou 3 meses. E eu, completamente apaixonada pela minha neta, aceitei. Quando a Sofia fez 1 ano, surgiu o assunto da casa própria. Mãe, o Marcelo disse num domingo de almoço na minha casa, a gente quer comprar um apartamento. Já achamos um de 380 mil em Diadema. Se a senhora der 150 mil de entrada, a gente assume a parcela de 1.200. Quase engasguei com a comida. 150. 000 era toda a minha reserva de emergência. Filho, é muito dinheiro. Vocês não conseguem juntar um valor menor para dar de entrada? A Jaqueline respondeu rispidamente. Regina, a gente não consegue juntar porque tem criança agora. E aluguel é dinheiro jogado fora. Comprando, pelo menos fica patrimônio para a Sofia. O Marcelo emendou. Mãe, se a senhora não ajudar, a gente vai ficar pagando aluguel a vida inteira. Pensa na sua neta. Aquele argumento me desarme. Pensar na Sofia sempre me desarme. 3 semanas depois, estava no banco sacando R$ 150 mil para dar de entrada no apartamento deles. Sobrou R$ 18 mil na minha conta. Aos 58 anos, eu estava praticamente sem reservas financeiras, mas eles ficaram tão felizes. O Marcelo me abraçou na assinatura do contrato. Mãe, a senhora salvou nossa vida, a gente nunca vai esquecer disso. A casa era bonitinha, 2 quartos, sala, cozinha americana, uma varanda pequena. Nada luxuoso, mas adequado para uma família de 3 pessoas. Ajudei a mobiliar também. Sofá de 2.800, mesa de jantar 1.500, guarda-roupa do casal 3.200, berço da Sofia 800, mais 8.300 que saíram da minha conta. No final de 2014, minha reserva estava em 2.700. Mas eu estava feliz vendo minha família estruturada. Só que a felicidade durou pouco. Em 2015, quando a Sofia completou 2 anos, a Jaqueline anunciou que queria voltar a trabalhar, mas não tinha onde deixar a filha. Regina, você pode ficar com a Sofia durante o dia? É só até ela entrar na escola.
Ela pediu num tom que mais parecia ordem. Filha, eu trabalho o dia inteiro. Como vou cuidar de criança? Ai, Regina, você trabalha em casa mesmo. Dá para conciliar. Aquilo me irritou. Trabalhar em casa não significa ter tempo livre. Meus clientes dependiam de mim, mas o Marcelo insistiu. Mãe, por favor, a Jaque precisa trabalhar para ajudar nas despesas. E creche particular é muito cara. Fiz um levantamento. Creche particular custava 1.200 por mês. Era mais um gasto que eles não podiam arcar. Acabei aceitando cuidar da Sofia 3 dias por semana. Nos outros 2 dias, contratei uma babá por 600 mensais. Adivinha quem pagava a babá? Cuidar da minha neta era gostoso, não vou mentir. Ela era uma criança doce, carinhosa, esperta, mas conciliar isso com o trabalho era complicado. Muitas vezes eu ficava até 2 da manhã terminando contabilidades que não havia conseguido fazer durante o dia. Em 2016, quando a Sofia fez 3 anos, surgiu a questão da escola particular. Mãe, o Marcelo disse, a gente pesquisou e achou uma escola boa para a Sofia. É 2.800 por mês. Filho, por que não colocam ela numa escola pública? Tem muitas escolas boas. A Jaqueline se alterou. Regina, minha filha não vai estudar com qualquer um. Educação é investimento. Mas vocês conseguem pagar 2.800 por mês? O Marcelo respondeu constrangido. Na verdade, a gente pensou que a senhora podia ajudar. É pela Sofia. Lá vinha aquele argumento de novo. Pela Sofia. E o plano de saúde, vocês já pensaram? Ah, sobre isso. A Jaqueline começou. Também vamos precisar de ajuda. Achamos um plano familiar bom por 1.650 mensais. Fiz a conta de cabeça. 2.800 da escola. Pais, 1.650 do plano de saúde. NIUI, 4.450 mensais só com a Sofia. Mais os 800 que eu já dava para ajudar com as despesas gerais. Gente, isso é 5.250 por mês. Mais da metade do que vocês ganham. O Marcelo suspirou. Mãe, a senhora não entende. Filho dá gasto, mas se a gente não investir na educação dela agora, depois fica mais difícil. Mais uma vez, cedi. Assumi a escola e o plano de saúde da Sofia, além da mesada mensal de 800. Em 2017, meus gastos com eles chegaram a 5.250 mensais. Meu salário líquido era de 4.800. Ou seja, eu estava tirando da poupança todo mês para sustentar a família do meu filho. Mas o que mais me doía não era o dinheiro. Era a falta de reconhecimento. Quando chegava na casa deles, a Jaqueline me tratava como empregada. Regina, você pode lavar essas louças que estão na pia? Eu não tive tempo. Regina, dá para levar a Sofia no médico amanhã? Eu marquei para ir ao salão. Regina, que comida horrível você trouxe hoje. A Sofia não gosta de frango assado. Da próxima vez traz hambúrguer. E o Marcelo? Ele nunca me defendia. Ficava quieto, mexendo no celular, como se os desaforos da esposa não fossem com ele. Uma vez, em dezembro de 2017, a situação chegou ao limite. Era véspera do Natal e eu havia comprado R$ 800 em presentes para a Sofia. Bonecas, roupinhas, livros didáticos. A Jaqueline abriu os presentes na minha frente e fez cara de decepção. Ai, Regina, essas bonecas são muito simples e essas roupas são de marca popular. As mães da escola da Sofia sempre dão presentes melhores. Senti o sangue subir à cabeça. Jaqueline, esses presentes custaram 800. É um dinheiro considerável. Para você pode ser, mas para a criança rica, 800 não é nada. A Sofia convive com criança de família estruturada. Ela vai notar a diferença. O Marcelo, em vez de defender a mãe, disse: Ai, mãe, a Jaque tem razão. As crianças hoje são muito espertas. Elas percebem essas coisas. Naquela noite, chorei pela primeira vez desde a morte do Joaquim. Estava dando minha vida, minha economia, meu tempo para uma família que não me respeitava. Mas ainda assim, continuei. Porque era pela Sofia. E porque tinha a esperança de que um dia eles reconhecessem meu esforço. Em 2018, as coisas pioraram. A Jaqueline engravidou novamente, mas perdeu o bebê no 4º mês. Foi um período difícil para todo mundo. Eu fiquei mais próxima deles, ajudando nas despesas médicas, cuidando da Sofia, enquanto a Jaqueline se recuperava.
Pensei que aquela tragédia nos uniria mais, que eles finalmente veriam quanto eu me importava com a família. Mas não. A Jaqueline ficou mais amarga, mais exigente. Começou a ter ataques de fúria por qualquer bobagem. Regina, você deixou a Sofia assistir desenho violento. Agora ela tá agressiva. Regina, que jeito é esse de pentear minha filha? Parece que foi um cego que fez. Regina, para de mimar tanto a Sofia. Você que educa errado, depois ela fica rebelde comigo. E o pior, o Marcelo sempre concordava com ela. Mãe, a Jaque tá passando por um momento difícil. Tem paciência, ele dizia quando eu tentava conversar. Paciência eu estava tendo há mais de 30 anos. Em 2019, quando a Sofia completou 6 anos, eles anunciaram que queriam fazer uma festa de aniversário grande. Regina, a gente vai fazer a festa no buffet do shopping. Custa 4.500. Você pode pagar? Nem perguntaram se eu podia. Já assumiram que eu pagaria. A festa foi linda, não vou mentir. A Sofia radiante com o vestido de princesa, 50 crianças da escola, decoração temática da Frozen. Eu fiquei numa mesa isolada, vendo minha neta feliz, e pensei que valia a pena. Mas durante a festa, escutei a Jaqueline conversando com outras mães. Ah, a Regina sempre exagera nos gastos. Ela que insistiu nessa festa cara. A gente queria algo mais simples, mas você sabe como são as avós, né? Querem aparecer. Aparece? Eu queria aparecer? Quem estava bancando tudo era eu? E ainda estava sendo acusada de querer aparecer? Respirei fundo e fingi que não escutei. No final de 2019, fiz um balanço da minha situação financeira. Nos últimos 5 anos, havia gasto 427 mil com a família do Marcelo. Minha reserva estava em 15 mil. Aos 61 anos, eu estava praticamente quebrada. Mas pensava, é temporário. Logo eles vão conseguir se sustentar sozinhos e não vão precisar mais da minha ajuda. Como eu estava enganada. O que vocês acham que eu deveria ter feito nessa situação? Eu estava sendo muito mole com meu filho e nora, ou estava apenas sendo uma mãe e avó dedicada? Deixem nos comentários a opinião de vocês, porque o que aconteceu no Dia das Mães de 2020 foi a gota d'água que mudou tudo. Ato 2. O despertar da verdade. O ano de 2020 começou diferente. Com a pandemia, todo mundo ficou mais em casa, e eu pensei que isso ia aproximar minha família. Que iríamos nos valorizar mais, passar mais tempo juntos, criar memórias afetivas. Como eu estava errada. A Jaqueline, que trabalhava como recepcionista na clínica médica, foi demitida em março. O Marcelo conseguiu manter o emprego, mas teve redução de salário. De 3.400 passou para 2.500. Mãe, ele me ligou no primeiro dia de quarentena. Com a situação que está, você pode aumentar a ajuda para 6.000 mensais? A Jaque ficou sem renda. 6.000 mensais representavam mais de 100% da minha renda líquida. Eu teria que tirar 1.200 da poupança todo mês para conseguir ajudá-los. Filho, não tenho condições de aumentar tanto assim. Já dou 5.250 por mês. A voz dele mudou completamente. Mãe, a senhora não entende a situação? É uma pandemia. A gente pode morrer de fome. Morrer de fome ganhando 2.500? Quando eu era jovem, sustentei uma casa inteira com menos da metade disso. Mas acabei cedendo. Comecei a dar 6.000 mensais. Em 6 meses, minha reserva tinha diminuído para 8.000. Durante esse período, como eu estava trabalhando home office e eles também ficaram em casa, passei a frequentar mais a casa deles. Foi aí que comecei a notar coisas estranhas. A Jaqueline, que supostamente estava desesperada financeiramente, vivia de unhas feitas. Toda semana tinha unha nova. Francesinha, decorada, alongada. Quando perguntei quem estava pagando, ela respondeu evasiva. Ai, Regina, é minha prima que faz. Ela me cobra mais barato. Mais barato quanto? 80 por semana é mais barato que os 120 dos salões famosos, mas ainda assim é dinheiro. Outra coisa que me chamou a atenção. As roupas. A Jaqueline estava sempre com roupas novas. Vestidos, blusas, sapatos que eu nunca havia visto antes. Jaque, essa blusa é linda. Onde você comprou? Ah, era velha. Estava guardada no armário. Mentira.
Eu conhecia o guarda-roupa daquela mulher melhor que ela. Visitava aquela casa 3 vezes por semana há 5 anos. Aquelas roupas eram novas. O Marcelo também estava com coisas novas: relógio, tênis, óculos de sol. Quando questionei, ele disse: "Mãe, isso é tudo de promoção. A gente sabe pesquisar." Em maio, a Sofia me mostrou orgulhosa uma boneca nova da Barbie. "Vó, olha que linda! A mamãe comprou para mim ontem." A boneca custava 280. Eu sabia porque havia pesquisado preços para comprar uma igual de aniversário. "Sofia, por que a mamãe comprou se seu aniversário só é em novembro?" Ela disse que era porque eu estava sendo uma menina boa na quarentena. Naquela noite, liguei para o Marcelo. "Filho, vocês andam gastando demais. Boneca de 280 no meio da semana, roupa nova para a Jaque toda semana. Mãe, pelo amor de Deus, a senhora fica controlando nossos gastos agora? A gente compra umas coisinhas e já vira problema?" "Marcelo, não é controlar. É que vocês dizem que estão passando aperto. Eu aumento minha ajuda, mas vejo vocês comprando supérfluos." "Supérfluos? Uma boneca para minha filha é supérfluo? A senhora está ficando muito avarenta, hein, mãe?" Avarenta. Meu próprio filho me chamou de avarenta. Em junho, a situação ficou mais estranha ainda. Eu havia chegado na casa deles às 14 horas para almoçar e cuidar da Sofia. A Jaqueline estava no telefone, sussurrando na varanda. "Não, amor, ela não desconfia de nada. Continua mandando o dinheiro normal. 3.000. Ela paga tudo mesmo, a velha é otária." Meu sangue gelou. Otária? Ela estava me chamando de otária? Me aproximei da varanda tentando escutar melhor. "Não pode ligar aqui de tarde. O Marcelo não sabe de nada. E se a Regina desconfiar, aí ferrou." Eu sei que você quer me ver, mas agora não dá. Beijo, amor." Amor? A Jaqueline estava conversando com outro homem, chamando de amor, falando sobre 3.000. Quando ela entrou, eu estava sentada no sofá, fingindo mexer no celular. "Com quem você estava falando na varanda?" Perguntei tentando soar casual. Ela não perdeu a pose. "Ah, era minha irmã de Santos. Ela está com problema lá e pediu uns conselhos." "Sua irmã te chama de amor e manda 3.000? Naquela noite não consegui dormir. Minha cabeça fervilhava com dúvidas. Será que a Jaqueline estava tendo um caso? Será que estava recebendo dinheiro de outro homem? E por que ela me chamou de otária? No dia seguinte, resolvi fazer um teste. Liguei para a casa deles às 10 horas da manhã. "Jaque, posso passar aí hoje à tarde? Quero trazer uns docinhos para a Sofia." "Ai, Regina, hoje não dá. Vou levar a Sofia no pediatra." Marquei consulta de última hora. Às 15 horas, passei de carro na frente da casa deles. O carro do Marcelo não estava. Ele estava trabalhando, mas vi uma motocicleta preta parada na garagem. Uma CG 160, novinha. Toquei a campainha. Ninguém atendeu. Liguei no celular da Jaqueline. "Jaque, vocês já voltaram do médico?" "Não, Regina. O médico está atrasado. Vai demorar ainda." Mas o carro dela estava na garagem. Ela estava mentindo. Fiquei na esquina, dentro do meu carro, observando. Às 16h30, um homem alto, moreno, de uns 35 anos, saiu da casa deles. Subiu na motocicleta e foi embora. 5 minutos depois, a Jaqueline abriu o portão e colocou o carro na rua, como se estivesse chegando. Meu coração estava disparado. Minha nora estava me enganando descaradamente. Mas ainda assim, não contei nada para o Marcelo. Pensei, talvez seja só uma fase. Problemas de casal acontecem, não é da minha conta. Como eu estava enganada, em julho, resolvi fazer uma investigação mais profunda. Liguei para minha amiga Teresa, que trabalha num banco, e pedi para ela me explicar como eu poderia acompanhar para onde estava indo o dinheiro que eu transferia para a conta do Marcelo. "Regina, você é titular da conta junto com ele?" "Não, eu só faço transferências." "Então você não tem acesso aos extratos. Mas olha, se você desconfia que algo estranho está acontecendo, pode pedir para ele te mostrar as movimentações." Pedir para meu filho me mostrar como ele gasta o dinheiro que eu dou? Isso soava muito invasivo, mas a desconfiança estava me corroendo. Na primeira semana de agosto, tomei uma decisão drástica. Marquei uma reunião com o Marcelo. "Filho, preciso conversar sério com você, sobre nossa situação financeira."
Nos encontramos numa lanchonete perto do trabalho dele. Ele chegou meio apressado, olhando o relógio. Fala, mãe, que é isso? Não posso demorar muito. Marcelo, há 7 anos eu ajudo vocês financeiramente. Já investi mais de 400 mil na vida de vocês. Agora estou dando 6 mil por mês e minha reserva está acabando. Ele suspirou impaciente. Mãe, a gente já conversou sobre isso. É uma fase. Logo a Jaque arranja outro emprego e a situação melhora. Mas quando? Já são 4 meses de desemprego dela. Não sei, mãe. Está difícil arrumar emprego. A senhora não vê as notícias? Marcelo, vou ser direta. Vocês podem me mostrar como estão gastando esse dinheiro? É muito dinheiro para as necessidades básicas de vocês. A cara dele mudou completamente. Ficou vermelho, nervoso. Como assim mostrar? A senhora quer controlar nossa vida agora? Não é controlar, filho. É que não estão batendo as contas. Vocês gastam como se ganhassem 10 mil, mas ganham 2.500 mais os 6 mil que eu dou. Mãe, a senhora está sendo muito chata, sabe? A gente tem vida própria, responsabilidades que a senhora não entende. Que responsabilidades, Marcelo? Explica para mim. Ele se levantou bravo. Não vou ficar aqui prestando satisfação dos nossos gastos. Se a senhora não quer mais ajudar, é só parar. A gente se vira. E saiu da lanchonete me deixando sozinha, com um nó na garganta e uma conta de 27 para pagar. Naquela noite, chorei muito. Estava perdendo meu filho por causa de dinheiro. Ou melhor, estava descobrindo que talvez nunca tenha tido o filho que eu pensava ter. Em setembro, aconteceu algo que abriu definitivamente meus olhos. A Sofia estava na minha casa, eu cuidava dela nas quartas-feiras. E, enquanto brincava, derrubou a bolsa dela. Alguns papéis caíram no chão. Quando fui ajudar a guardar, vi um papel dobrado que me chamou a atenção. Era uma conta de cartão de crédito, do cartão da Jaqueline. Não resisti. Abri para ver. Minha nora tinha gasto 4.780 no mês de agosto. Numa situação de desespero financeiro, os gastos me chocaram. Salão de beleza, 380 loja de roupas femininas, 890 perfumaria, 340 restaurante japonês, 280 loja de brinquedos, 450 supermercado, 1.200 shopping center, 1.240 e mais uns 20 gastos menores, 4.780 em supérfluos, enquanto eu tirava dinheiro da poupança para ajudá-los. Mas o que mais me chocou foi um lançamento específico. Transferência Pix 800 para Diego M. Silva. Diego? Quem era Diego? E por que minha nora estava transferindo 800 para ele? Fotografei a fatura com meu celular e guardei. Quando a Jaqueline veio buscar a Sofia às 18 horas, eu estava tremendo de nervosismo. Jaque, disse tentando soar natural. A Sofia derrubou uns papéis da bolsa dela. Estão aqui na mesa. Ela olhou os papéis rapidamente e, quando viu a fatura do cartão, ficou branca. Ai, que menina bagunceira. Sempre mexe nas minhas coisas. É fatura de cartão? É... do cartão que eu cancelei. Nem uso mais. Mentira. A fatura era do mês de agosto, ou seja, super atual. Nossa, 4.780 é bastante para um cartão cancelado, comentei inocentemente. Ela meteu o papel na bolsa rápido. Eram compras antigas que ainda estavam parcelando. Vem, Sofia, vamos embora que está tarde. Naquela noite, liguei para minha amiga Teresa. Teresa, preciso te contar uma coisa, mas você promete não falar para ninguém? Contei tudo. A ligação estranha, a motocicleta, a fatura do cartão, o nome Diego. Regina, minha filha, acorda. Sua nora está te enganando. E pelo visto, o tal Diego não é só um caso. Ela está sustentando o cara com seu dinheiro. Mas, Teresa, pode ser engano meu. Regina, pelo amor de Deus. A mulher gasta 4.780 por mês. Recebe 6.000 seus, mais os 2. 500 do Marcelo e ainda transfere dinheiro para outro homem? Ela está fazendo de vocês de otária. Otária. A mesma palavra que eu havia escutado na ligação. Teresa, o que eu faço? Primeiro, você para de dar dinheiro para eles. Segundo, você conta tudo para o Marcelo. Terceiro, você põe essa vagabunda para correr da sua família. Mas eu não conseguia. Era meu filho. Era minha neta. E se eu estivesse enganada?
Resolvi investigar mais antes de tomar qualquer atitude drástica. Em outubro, descobri quem era Diego. Estava esperando a Sofia sair da escola quando vi a Jaqueline conversando animadamente com um homem alto, moreno. O mesmo que eu havia visto saindo da casa dela. Ele estava de moto. A mesma CG 160 preta. Vi quando ele entregou um envelope para ela. Ela olhou em volta, mas não me viu. E guardou rápido na bolsa. Dinheiro. Ele estava dando dinheiro para ela. Quando a Sofia saiu da escola, fingi naturalidade. Filha, quem era aquele moço de moto que estava conversando com sua mãe? Ah, vó, é o tio Diego. Ele é amigo da mamãe. Ele vem sempre buscar vocês na escola? Não, vó. Ele só encontra a mamãe às vezes. A mamãe disse que é segredo e para não contar para o papai. Segredo. Meu coração estava acelerado, mas continuei. E por que é segredo da mamãe, Sofia? Não sei, vó. Ela disse que o papai não ia gostar de saber que ela tem amigo novo. Amigo novo que dá dinheiro e é segredo do marido. Naquela noite, tomei uma decisão. Liguei para o Marcelo. Filho, você pode vir jantar comigo amanhã? Sozinho. Quero conversar com você sobre uma coisa importante. Mãe, que coisa importante? Fala logo. Prefiro pessoalmente. É sobre vocês. Ai, mãe, se for reclamação da Jaque de novo, eu não quero ouvir. Não é reclamação, Marcelo. É algo que descobri e preciso te contar. Ele veio. Quinta-feira à noite, 19h30. Chegou meio desconfiado. Que é isso, mãe? Respirei fundo e contei tudo. A ligação que escutei, a motocicleta, a fatura do cartão, o encontro na escola, a conversa com a Sofia. O Marcelo me ouviu em silêncio. No começo estava incrédulo, depois nervoso. Por fim, arrasado. Mãe, a senhora tem certeza disso tudo? Mostrei as fotos da fatura no meu celular. Ele ficou uns 5 minutos olhando as imagens, calculando na cabeça. 4.780 num mês, murmurou. Ela me disse que estava economizando. Marcelo, há quanto tempo isso está acontecendo? Não sei, mãe. Ela sempre foi gastadeira, mas eu pensava que havia parado por causa da nossa situação. E você nunca viu nenhuma movimentação estranha na conta de vocês? Não, mãe. É ela quem cuida das finanças da casa. Eu só transfiro meu salário para a conta corrente e ela administra tudo. Ela administra tudo, inclusive o meu dinheiro. Filho, você precisa investigar melhor. Pedir extratos, ver para onde está indo o dinheiro. Mãe, eu não acredito que ela está me traindo. Pode ser algum mal-entendido. Mal-entendido? Um homem dando envelope com dinheiro para sua esposa, que transfere 800 para ele e esconde tudo do marido, é mal-entendido? Marcelo, você precisa confrontar ela. Vou conversar em casa hoje, com calma. E eu? Continuo dando 6.000 mensais? Ele ficou uns segundos pensando. Por enquanto, continua. Até eu esclarecer essa situação. Por enquanto, continua. Eu estava sustentando um esquema que eu nem sabia direito como funcionava, mas meu filho queria que eu continuasse até ele esclarecer a situação. Na sexta-feira, ele me ligou. Mãe, conversei com a Jaque. Ela explicou tudo. E? O Diego é primo dela. Ela estava ajudando ele com uns problemas financeiros. Os 800 foram empréstimo. E os gastos do cartão foram coisas que ela comprou para a família dele, que está passando sufoco. Que coincidência incrível. Justo quando eu descobri, ela estava ajudando o primo. E a motocicleta na sua garagem? Ele levou a moto na oficina e ficou na nossa garagem esperando ficar pronta. Marcelo, você acredita nisso? Mãe, por que ela mentiria? É minha esposa há 10 anos. Por que ela mentiria? Pelos mesmos 6.000 mensais que ela estava recebendo de mim e gastando em supérfluos. Mas eu não insisti. Meu filho queria acreditar na esposa. Quem era eu para destroçar o casamento dele? Continuei dando 6.000 mensais. Em novembro, véspera do aniversário da Sofia, a situação explodiu. Eu havia comprado os presentes de aniversário, uma bicicleta de 680, roupas de 320, livros de 180, total, 1.180. Cheguei na casa deles às 15 horas do sábado para entregar e ajudar a organizar a festinha de domingo. A Jaqueline abriu a porta com uma cara estranha. Oi, Regina. Que surpresa! Como assim surpresa?
Eu sempre venho no sábado antes do aniversário da Sofia para ajudar. É que hoje a gente está meio corrido. A Sofia não está. Onde ela está? Foi na casa da minha mãe. Volta só amanhã. Estranhei. A Sofia nunca havia passado a véspera do aniversário fora de casa. E o Marcelo? Está trabalhando, sábado extra. O carro dele estava na garagem. Jaque, o carro do Marcelo está aí. Ah, é. Ele foi de Uber. O carro está com problema. Naquele momento, escutei uma voz masculina vinda do quarto. Jaque, cadê a toalha? Era uma voz que eu não reconhecia. A Jaqueline ficou pálida. É o encanador. Está arrumando o chuveiro. Que encanador trabalha sábado à tarde? É conhecido nosso. Faz preço especial. Naquele momento, o tal encanador apareceu na sala. Cabelos molhados, sem camisa, uma toalha na cintura. Era o Diego. Nossos olhos se cruzaram por 2 segundos. Ele entendeu que eu sabia. Ela entendeu que eu tinha visto. Regina, a Jaqueline gaguejou. Deixa eu te explicar. Não deixei ela terminar. Peguei as sacolas com os presentes e falei. Não precisa explicar nada. Eu entendi tudo. Saí dali tremendo de raiva e decepção. Na segunda-feira de manhã, fui ao banco e cancelei todas as transferências automáticas que fazia para a conta do Marcelo. Cancelei também o pagamento da escola e do plano de saúde da Sofia. Era hora de parar de bancar essa farsa. Agora eu pergunto para vocês, o que eu deveria fazer? Contar tudo para meu filho e destruir o casamento dele ou ficar quieta e apenas parar de dar dinheiro? Como vocês reagiriam se descobrissem que estavam bancando a traição da nora? Deixem nos comentários porque a decisão que eu tomei mudou tudo. Cancelar todas as transferências foi libertador e aterrorizante ao mesmo tempo. Pela primeira vez em 7 anos, eu ia guardar meu salário inteiro para mim. Mas também sabia que uma bomba estava prestes a explodir na vida da minha família. Não demorou nem 48 horas. Na quarta-feira, 9 horas da manhã, meu telefone tocou. Era o Marcelo, desesperado. Mãe, o que aconteceu? A escola ligou dizendo que a mensalidade da Sofia não foi paga e o plano de saúde também foi cancelado. Respirei fundo. Filho, cancelei os pagamentos automáticos. Como assim cancelou? Por quê? Marcelo, acho que você sabe por quê. Silêncio do outro lado da linha. Mãe, vamos conversar pessoalmente. Posso ir aí hoje à noite? Pode. Mas dessa vez você vem sozinho e a conversa vai ser franca. Ele chegou às 19 horas, visivelmente nervoso. Sentou na minha mesa de jantar, a mesma onde eu havia feito milhares de contas para conseguir ajudar ele todos esses anos. Mãe, por que a senhora fez isso? A Sofia vai ficar sem escola. Marcelo, sábado passado eu descobri sua esposa na cama com outro homem, na casa que eu paguei. E você quer que eu continue bancando essa situação? Ele ficou pálido. A senhora viu o quê? Contei exatamente o que aconteceu. O Diego de toalha na cintura, os cabelos molhados, a cara de pânico da Jaqueline. Filho, sua esposa está te traindo e usando meu dinheiro para sustentar o amante. Marcelo pôs as mãos no rosto. Mãe, deve ter uma explicação. Explicação? Marcelo, pelo amor de Deus. Sua esposa estava transando com outro homem na sua casa e você ainda quer explicação? Talvez ela estava ajudando ele a tomar banho. Ajudando a tomar banho? Marcelo, você está com 36 anos. Para de ser ingênuo. Ele ficou em silêncio uns 5 minutos. Depois, começou a chorar. Mãe, se for verdade, minha vida acabou. Eu amo a Jaqueline. E a Sofia? Como vou explicar para minha filha? Meu coração doeu vendo meu filho assim. Mas era a hora dele amadurecer. Filho, você precisa encarar a realidade e precisa entender outra coisa. Nos últimos 7 anos, você e sua esposa me trataram como uma empregada que pagava para trabalhar. Eu sustentei a vida de vocês e, em troca, recebi desprezo, desrespeito e mentiras. Mãe, a gente sempre foi grato. Grato? Marcelo, você me chamou de avarenta. Sua esposa me chama de otária nas costas. Isso é gratidão? Ele ficou surpreso. Ela te chama de otária? Escutei uma ligação em junho. Ela estava falando com alguém, provavelmente com o Diego, e disse textualmente que eu era otária e que pagava tudo mesmo. Marcelo ficou vermelho de raiva.
Isso não é verdade. Então pergunta para ela. Confronta sua esposa de uma vez por todas. E se for verdade, o que eu faço? Filho, isso é problema seu. Você é um homem adulto, casado, pai de família. Não posso mais resolver sua vida para você. Mas, mãe, como vou sustentar a Sofia sem sua ajuda? Meu salário não cobre nem a metade das despesas. Ali estava o ponto. Depois de anos bancando o padrão de vida deles, eles haviam se viciado no meu dinheiro. Não sabiam mais viver com o que ganhavam. Marcelo, vocês vão ter que se adaptar à realidade financeira de vocês. Escola pública para a Sofia, plano de saúde básico, cortar supérfluos. Mãe, a senhora não pode fazer isso com a Sofia. Ela não tem culpa. Filho, quem está fazendo isso com a Sofia são os pais dela. Eu sustentei essa criança por 7 anos. Agora é a vez de vocês assumirem a responsabilidade. Marcelo saiu da minha casa naquela noite sem me dar um abraço. Estava magoado, revoltado comigo. Na quinta-feira, a Jaqueline apareceu na minha porta. 14 horas da tarde, quando sabia que eu estaria em casa trabalhando. Toquei a campainha e não fui atender. Ela ficou tocando por 10 minutos. Depois gritou: Regina, eu sei que você está aí. Abre essa porta que a gente precisa conversar. Abri a janela do segundo andar. Não tenho nada para conversar com você, Jaqueline. Regina, desce aqui. Você está destruindo minha família. Quem está destruindo sua família é você. Eu só parei de pagar as contas. Você não pode fazer isso comigo. Eu tenho uma filha para criar. Então pare de gastar o dinheiro dela com seu amante. Ela ficou muda por uns segundos. Depois gritou: Você é uma velha amarga que não entende nada da vida. O Diego é só um amigo. Amigo que você esconde do seu marido e que encontra você de toalha na cintura? Os vizinhos já estavam olhando pelas janelas. A Jaqueline percebeu que estava fazendo escândalo e mudou de estratégia. Regina, por favor, vamos conversar civilizadamente. Deixa eu entrar. Não? Então você desce. Também não. Ela ficou mais 5 minutos na calçada e foi embora. Na sexta à noite, quem apareceu foi a Sofia. Sozinha. Toquei a campainha e quase desmaiei quando vi minha neta de 8 anos na porta, com uma mochilinha nas costas. Vó, posso dormir aqui hoje? Sofia, como você veio sozinha? Onde estão seus pais? Eles estão brigando muito em casa. A mamãe está chorando e o papai está gritando. Eu fiquei com medo. Peguei minha neta no colo. Ela estava tremendo. Filha, seus pais sabem que você veio para cá? Não, vó. Eu escapei quando eles foram para o quarto discutir. Meu Deus! Uma criança de 8 anos fugindo de casa porque os pais estavam brigando. Liguei imediatamente para o Marcelo. Filho, a Sofia está aqui comigo. Como assim? Ela estava no quarto dela. Ela fugiu de casa porque vocês estão brigando. Vem buscar. Mãe, deixa ela dormir aí hoje. Aqui está muito tenso. Marcelo, vocês não podem usar uma criança como válvula de escape dos problemas de vocês. Por favor, mãe, só hoje. Amanhã eu busco. Desliguei o telefone revoltada. Agora eu tinha que cuidar do trauma emocional da minha neta porque eles não conseguiam resolver os problemas como adultos. Naquela noite, a Sofia me contou o que estava acontecendo em casa. Vó, o papai descobriu que a mamãe estava conversando com o tio Diego escondido. Agora eles brigam todo dia. E como você se sente com isso, filha? Triste, vó. Eu não entendo por que a mamãe não pode ter amigos. Como explicar para uma criança de 8 anos que a mãe está traindo o pai? Sofia, às vezes os adultos fazem coisas erradas e depois precisam resolver os problemas que causaram. A mamãe fez algo errado? É complicado, filha. O importante é que nem eu nem você temos culpa do que está acontecendo. No sábado de manhã, o Marcelo veio buscar a Sofia. Estava com cara de quem não havia dormido. Mãe, pode conversar comigo? Deixei a Sofia assistindo o desenho e sentamos no quintal. Confrontei a Jaqueline sobre tudo. Sobre o Diego, sobre os gastos, sobre as mentiras. E ela confessou que está tendo um caso com ele há 8 meses. 8 meses. Praticamente desde o início da pandemia. E o dinheiro? Ela estava dando 1.500 por mês para ele. Disse que ele está desempregado e precisava de ajuda. 1.500 por mês do meu dinheiro para sustentar o amante da minha nora. Marcelo, e agora? Não sei, mãe.
Ela disse que vai terminar com ele, que foi só uma fase, que me ama e quer manter nossa família. E você acredita? Quero acreditar, pela Sofia. Filho, você não pode manter um casamento só por causa da filha. Isso vai destruir vocês dois. Mas mãe, como vou criar a Sofia sozinho? Não tenho condições financeiras. Lá vinha de novo. A dependência financeira sendo usada como desculpa para não tomar decisões difíceis. Marcelo, vou ser franca com você. Esses 7 anos me custaram 427 mil. Eu me sacrifiquei, tirei da minha aposentadoria, trabalhei dobrado para dar uma vida confortável para vocês. E como fui tratada? Como uma intrusa, como uma chata, como uma otária. Ele abaixou a cabeça. Agora vocês vão ter que aprender a viver com o que ganham. Se a Jaqueline quer salvar o casamento, que ela arranje um emprego e pare de bancar outros homens. Se você quer manter sua família, que você assuma a responsabilidade financeira dela. E a senhora? Não vai mais ajudar em nada? Vou ajudar com o que posso, mas dentro dos meus limites. Não vou mais me endividar ou tirar da poupança para bancar luxos de vocês. Que luxos, mãe? Peguei meu celular e mostrei as fotos da fatura do cartão da Jaqueline. 380 em salão, 890 em roupas, 340 em perfume. Isso é luxo, Marcelo, enquanto vocês diziam que estavam passando sufoco. Ele ficou olhando as fotos, calculando. Mãe, eu não sabia que ela gastava tanto, pois deveria saber. É sua esposa, são suas finanças. Marcelo levou a Sofia embora, prometendo que iria resolver tudo. Eu fiquei torcendo para que ele tivesse coragem de tomar as decisões certas. Passou novembro inteiro sem eu ter notícias deles. Em dezembro, soube pela vizinha que a Jaqueline havia se mudado da casa com a Sofia. Regina, você soube que a Jaqueline foi embora? Como assim foi embora? Ela saiu com um monte de mudança numa Kombi. Levou a menina também. Meu coração apertou. A Sofia havia saído da minha vida sem nem se despedir. No dia 15 de dezembro, o Marcelo me ligou. Mãe, a Jaqueline pediu a separação, levou a Sofia e foi morar com o Diego. E agora? Agora eu estou sozinho numa casa que não consigo pagar, sem dinheiro para contratar advogado e sem minha filha. Filho, você quer vir morar comigo enquanto se organiza? A senhora deixa? Claro, você é meu filho, mas com algumas condições. Mas que condições? Primeira, você vai trabalhar e contribuir com as despesas da casa. Segunda, você vai assumir suas próprias contas e dívidas. Terceira, você vai lutar na justiça pela guarda da Sofia. Mãe, como vou lutar pela guarda? Não tenho dinheiro para advogado. Marcelo, a Defensoria Pública existe para isso. Você vai correr atrás. Ele voltou para casa em janeiro de 2021. Um homem de 36 anos, quebrado financeiramente e emocionalmente, voltando para a casa da mãe. Mas dessa vez, as coisas funcionaram diferente. Marcelo conseguiu um emprego melhor através de um conhecido meu, analista financeiro numa empresa de contabilidade. Salário, 4.200 líquidos. Ele pagava 1.500 de pensão para a Sofia, 800 para dividir as despesas da minha casa e guardava 1.200 por mês para conseguir alugar uma casa e brigar pela guarda. Em março de 2021, ele entrou na justiça pedindo a guarda compartilhada da Sofia. A Jaqueline contestou alegando que ele não tinha condições de criar uma criança. O processo durou 8 meses. Durante esse período, Marcelo só via a Sofia um final de semana por mês. Nas visitas que ela fazia à minha casa, eu percebia que minha neta estava diferente, mais quieta, mais insegura. Vó, por que o papai e a mamãe se separaram? Filha, às vezes os adultos não conseguem mais viver juntos, mas isso não significa que eles pararam de te amar. O tio Diego vai ser meu novo papai? Não, Sofia, seu pai é o Marcelo, ninguém vai substituir ele. Mas a mamãe disse que o tio Diego é mais legal que o papai porque ele tem dinheiro. Senti o sangue ferver. A Jaqueline estava manipulando minha neta contra o próprio pai. Sofia, sua mamãe está confusa agora. O importante é que você saiba que seu pai te ama muito e está lutando para ficar mais tempo com você. Em novembro de 2021, exatamente um ano depois que descobri a traição, a justiça deu a decisão final, guarda compartilhada. A Sofia ficaria uma semana com cada pai. O Marcelo chorou quando recebeu a notícia.
Finalmente, ia ter sua filha de volta. Mas aí veio uma surpresa que ninguém esperava. Em dezembro de 2021, a Jaqueline apareceu na minha porta, sozinha, desarrumada, chorando. Regina, preciso conversar com você. Desta vez, eu deixei ela entrar. O que você quer, Jaqueline? Quero pedir desculpas. Por tudo. Desculpas? Regina, eu fui uma idiota. O Diego era um golpista. Ele me usou para pegar seu dinheiro e quando descobriu que você havia parado de ajudar, ele me largou. E ele me deixou cheia de dívidas. Pegou dinheiro emprestado no meu nome, usou meus cartões e depois sumiu. Estou devendo 47 mil. 47 mil. Quase um ano do meu salário. E você quer que eu faça o quê? Quero voltar para o Marcelo, reconhecer que errei. Reconstruir nossa família. Jaqueline, você destruiu um casamento, traumatizou uma criança e desperdiçou centenas de milhares de reais. E agora quer voltar porque o golpista te largou? Regina, sei que errei, mas estou arrependida e o Marcelo ainda me ama. Isso você vai ter que conversar com ele, não comigo. Ela saiu da minha casa naquele dia e eu contei tudo para o Marcelo. Mãe, a Jaqueline veio aqui pedir para voltar. E o que você falou? Que não quero voltar. Que vou me concentrar em criar a Sofia e reconstruir minha vida. E está certo. Ela teve sua chance e desperdiçou. Mãe, quero te pedir desculpa por tudo. Por ter te tratado mal, por ter te usado, por não ter te defendido quando a Jaqueline te desrespeitava. Filho, o importante é que você aprendeu. Aprendi que mãe de verdade não é aquela que dá tudo o que o filho quer. É aquela que ensina o filho a caminhar com as próprias pernas. Hoje, em novembro de 2025, minha vida está completamente diferente. O Marcelo, aos 40 anos, finalmente se tornou o homem que eu sempre sonhei que ele fosse. Trabalha duro, sustenta suas próprias contas e é um pai presente para a Sofia. Ele mora num apartamento pequeno, mas organizado, que ele mesmo mobiliou e paga. Tem um carro usado, mas quitado, que ele comprou com o próprio dinheiro. A Sofia está com 12 anos agora, uma pré-adolescente linda e inteligente. Estuda numa escola pública de qualidade, faz cursinho de inglês aos sábados, que o pai paga, e nas férias vem passar 15 dias comigo. A Jaqueline? Casou-se com um corretor de imóveis que prometeu pagar suas dívidas. Depois descobriu que ele também estava cheio de dívidas e golpeava mulheres endividadas. Hoje ela trabalha como vendedora numa loja de departamentos e ainda está pagando as dívidas que o Diego deixou. E eu? Estou com 198. Zero na poupança, fruto dos 4 anos que parei de sustentar a irresponsabilidade alheia. Viajo nas férias, compro o que quero, ajudo quem realmente precisa. Ajudo o Marcelo quando ele realmente precisa. Uma emergência médica, um conserto urgente no carro, mas ajudo com limite, com consciência, sem me sacrificar. A Sofia ganha presentes de aniversário e Natal, mas presentes educativos dentro da realidade. Não mais aqueles luxos exagerados que eu comprava para compensar a ausência. No último dia das mães, o Marcelo me levou para almoçar num restaurante bonito, que ele pagou, e me deu uma cartinha da Sofia. Vó, obrigada por ter ensinado meu pai a ser responsável. Hoje eu tenho orgulho dele. Te amo. Chorei lendo aquela cartinha. Porque finalmente entendi que mãe de verdade não é aquela que carrega o filho nas costas a vida inteira. É aquela que ensina o filho a andar, mesmo que isso signifique vê-lo tropeçar algumas vezes. Aprendi que amor não se demonstra através de dinheiro. Se demonstra através de presença, de limites, de ensinamentos. Aprendi que filho adulto que não assume responsabilidades é filho mal educado. E que mãe que banca essa irresponsabilidade está prejudicando, não ajudando. Hoje, quando encontro mães na minha situação, sustentando filhos adultos, noras caprichosas, netos mimados, eu conto minha história. Porque nunca é tarde para acordar. Nunca é tarde para estabelecer limites. Nunca é tarde para ensinar um filho adulto a ter dignidade. A Sofia hoje me respeita mais do que quando eu bancava todos os caprichos dela. O Marcelo hoje me valoriza mais do que quando eu era sua máquina de sacar dinheiro. E sabe por quê? Porque agora eles sabem que meu amor tem limites saudáveis, que minha generosidade não é sinônimo de fraqueza,
que Regina Santos Silva não é mais a otária que paga tudo. É a mãe que ensinou o filho a ser homem. Se essa história tocou seu coração, se você já viveu uma situação parecida ou conhece alguém que passou por isso, deixe seu comentário contando de onde você está assistindo. Compartilhe este vídeo com quem precisa saber que nunca é tarde para recuperar a dignidade. Curta, se inscreva no canal para mais relatos reais de pessoas que encontraram forças para mudar suas vidas e clique agora na história que está aparecendo na sua tela, porque toda história de dor pode se transformar numa história de vitória.